Eu tinha mandado um texto já semana passada, na própria quarta-feira, só que só ontem pela manhã é que eu fui perceber. Ontem não, segunda-feira pela manhã, antes de ontem, eu fui perceber que o texto estava cortado, porque eu tenho esse texto em casa e aí eu achei aquele na internet para facilitar o envio para vocês. E aí só na segunda-feira eu notei que ele estava, na verdade não foi nem eu que notei, algum dos colegas, eu não sei se dessa turma ou da outra, me sinalizou isso no Google Classroom. E eu só fui ver na segunda-feira que o texto estava cortado. Aí, na segunda-feira mesmo, eu escaneei do meu próprio material, do meu livro, né, que é esse livro aqui que eu já tinha mostrado para vocês, e mandei. Não sei se deu tempo de vocês lerem. É um texto um tanto denso, mas ao mesmo tempo é um texto curto. E a ideia aqui não é que vocês consigam dominar cada um dos conceitos que ele menciona, mas a ideia é que a gente possa, depois da introdução que a gente fez, que é uma introdução de uma perspectiva, digamos assim, ética do estudo da psicologia, no sentido de que maneira a gente vai compreender a leitura possível das psicologias no mundo. Eu agora queria entrar com vocês numa discussão mesmo da constituição da psicologia enquanto ciência, de entender as origens, de onde é que veio, por que veio, como é que ela se constitui e por que ela é tão diversa, né? Eu tinha algumas opções de material para vocês e eu escolhi essa, justamente porque esse material ele é mais curto, é uma introdução de um livro que o autor chamado Luiz Cláudio Figueiredo escreveu, e ele escreveu como resultado das aulas que ele dava em uma das faculdades que ele dava aula, e ele recomenda, inclusive, que seja um livro que possa ser utilizado para a disciplina Psicologia Geral. Eu não vou trabalhar o livro inteiro com vocês, até porque eu acho que a gente vai por outros caminhos, né? Que, por exemplo, a primeira coisa é que Luiz Cláudio Figueiredo ele trabalha com a perspectiva de matrizes da psicologia, que ele chama de matrizes culturais. O que isso significa dizer? Ele vai dizer que ele vai fazer essa distinção das matrizes da psicologia a partir de uma base sociocultural que permite o desenvolvimento dessas matrizes, tá? Então, ele vai pensar, por exemplo, correntes da psicologia que são muito distintas, mas que vêm do mesma origem, né? Mas que nascem da mesma fonte. E ele vai juntar elas no mesmo lugar. Não é o que eu vou fazer. A separação didática que eu fiz aqui para apresentar para vocês é muito mais de acordo com a forma que a gente na psicologia costuma trabalhar. Porque, vejam, essa divisão que ele faz é uma divisão mais filosófica, digamos assim. Ele parte da origem filosófica da psicologia para entender quais são as matrizes de pensamento que originam e que embasam certos desenvolvimentos da psicologia. O que eu vou fazer é apresentar para vocês as correntes da psicologia, as três correntes principais. Eu já expliquei isso para vocês no primeiro dia de aula e eu vou continuar reforçando, que é justamente entender correntes principais e fundamentais, né, que se estabelecem hoje como espécies de, como é que eu posso dizer, de colunas vertebrais, assim, né? A gente tem bases que se desdobram a outras teorias dali. Então, eu vou tratar de três correntes nesse sentido, e eu vou utilizar uma divisão diferente da que Luiz Cláudio Figueiredo utiliza. Ainda assim, me parece importante trazer essa dimensão sociocultural, né, que é por onde a gente vem vindo desde o início dessa disciplina, que é de entender justamente como é que a história onde a gente está vivendo, né, a história que nos origina, que nos antecede, melhor dizendo, como é que ela permite o desenvolvimento do que a gente tem hoje. E aí,
pensar na psicologia a partir disso é tão importante quanto pensar na história de forma geral. Então, eu escolhi esse capítulo, essa introdução do Luiz Cláudio Figueiredo, para que vocês possam ter essa dimensão, né, de quais são os fundamentos éticos e filosóficos do pensamento que sustenta a psicologia enquanto ciência, tá? Mas eu não vou trabalhar o livro inteiro, até porque o livro inteiro é tão denso quanto essa introdução, ele envereda mesmo, assim, ele mergulha na parte filosófica. E aí, embora seja muito interessante, eu recomendo como leitura complementar para quem quiser quebrar um pouco a cabeça com isso. Acho que é uma leitura muito boa, é um livro que eu recomendo para todo mundo. Mas eu não vou colocar, não vou trabalhar ele inteiro com vocês, porque eu acho que se a gente está falando o tempo todo aqui da diversidade da psicologia, eu acho que a diversidade também de autores e de proposições é importante para a gente poder discutir o que a gente quer discutir aqui, tá? Mas feita essa introdução, eu queria ouvir de vocês, por sinal, obrigada, Ana Cecília. Hoje eu nem pedi para as pessoas abrirem a câmera, mas vocês já sabem que é um pedido permanente meu. Então, quem puder fazer isso, me deixa muito feliz. Mas feita essa introdução, eu queria ouvir de vocês um pouquinho. Primeiro, eu queria saber se vocês conseguiram ler o texto, porque realmente eu entendo que essa dificuldade do texto ter sido mandado cortado e eu não ter percebido deve ter sido um dificultador para vocês. Aí eu queria saber se alguém conseguiu ler. Professora, quando a senhora mandou a primeira vez, eu acho que eu não recebi a notificação no meu celular, porque geralmente aparece lá a notificaçãozinha, um e-mail. E Uhum. aí eu só vim ver agora segunda-feira, né? Só Sim, que, como segunda e terça eu tô no hospital, aí são os dias mais corridos para mim na semana, segunda, terça e quinta. Aí eu acabei não conseguindo ler. Acordei mais cedo hoje, só que só deu tempo de ler a introdução, um pedacinho da introdução. sim. Que a introdução são 2 paginazinhas, né? Que, inclusive, assim, a leitura recomendada era o próprio capítulo. Mas eu achei legal a introdução porque ela dá essa dimensão do que é que... De como é que foi que ele construiu esse livro, né? De qual é a proposta. Então, acho que, e como são só 2 páginas, quem já vai ler 10, lê mais 2, né? Então, E assim, vai muito pelo que a senhora falou, a respeito do autor, né? A ideia pela qual ele desenvolve o pensamento dele é essa, é de unir coisas que, teoricamente, para a psicologia são contrapontos, mas partindo de algo em comum que seria o que a senhora falou, que são a, as características sociais e culturais envolvidas nos trabalhos, né? beleza, obrigada, Lúcio. Eu sei que quando eu vi que na verdade é isso, eu não vi, porque como eu não imprimi o material, eu não percebi que estava cortado, né? E porque eu leio do meu livro, mas aí eu fiquei assim, já tem pronto na internet, para que eu vou escanear? Deixa eu mandar o que está pronto, né? Só que o negócio não estava bem feito. Aí algum colega de vocês, eu não sei se dessa turma ou se da turma que eu dou aula à tarde, sinalizou. Só que eu só vi na segunda-feira de manhã. Aí eu mesmo escaneei do meu livro, mas de fato eu imaginei que talvez fosse ser difícil para vocês conseguirem fazer essa leitura prévia. E eu agradeço pelo seu esforço, assim, acordar mais cedo numa aula que já é 7 da manhã, realmente é muita vontade de chegar na aula com o texto lido, viu? É, é rotina, professor. A rotina, já acordo cedo quase todo dia mesmo, né? Mas beleza, obrigada. E assim, daí da curta leitura que você fez, eu já saquei que você conseguiu entender a proposta. Assim, que bom, fico satisfeita. E eu acho que é daí que eu queria começar, sabe? No sentido de. Eu acho importante que a gente consiga construir uma certa corrente, costurar aqui o que a gente está fazendo, para ter uma linha, né? Uma linha de raciocínio. E eu acho que essa introdução, além do fato de que são 2 páginas para quem já vai ler 10, eu acho que ela ajuda a gente a fazer essa costura com o texto que a gente tinha antes, que é justamente isso que você trouxe, sabe, Lúcio? De que ele tem uma proposta muito clara de pensar essa diversidade
a partir desse viés sociocultural. E é o que a gente tem feito até aqui, né? Quando eu trago o texto para vocês da Cidade dos Sábios, e eu fico 2 aulas aqui, insistindo com vocês da importância, né? De fazer essa leitura, de entender os antecedentes históricos, entender como é que a cultura do Brasil produz quem a gente é hoje, como é que a história do Brasil produz esses processos de subjetivação, né? Essa subjetividade brasileira que a gente tanto fala, quando a gente pega o texto, na introdução de Luiz Cláudio Figueiredo, ele diz, olha, tem várias maneiras possíveis de fazer essa divisão, de pensar sobre essa diversidade da psicologia, mas eu vou fazer por aqui, eu vou pensar nesse viés sociocultural, que é justamente de entender o seguinte, tem aí formas de ler o mundo, formas de se relacionar com esse mundo. E a depender dessa forma, vão ser desenvolvidas correntes específicas, tá? Mas, como eu falei, essa divisão dele, embora eu ache muito interessante, mas ela tem outro detalhe. Ela toma como base uma concepção muito filosófica, né? Das filosofias que pensavam sobre essas questões relacionadas com subjetividade, com o indivíduo, né? E aí eu acho que entra no nível de complexidade e no aprofundamento que, para vocês que não são psicólogos, não tem necessidade da gente entrar. Eu acho que a ideia aqui da nossa disciplina é que vocês possam reconhecer os possíveis caminhos, essa diversidade da psicologia, e entender como é que essa leitura pode ajudar vocês na formação de vocês, entender como é que essas leituras possíveis que a psicologia faz de mundo pode ajudar vocês a entenderem esse mesmo mundo, né? As relações que vocês estabelecem e o trabalho que vocês vão desenvolver. Mas, sim, Lúcio fala 2 palavras e eu já atropelo aqui com 1000 coisas. Vamos lá, deixa eu ver se alguém mais quer falar. Gente, rapidinho, deixa eu só botar o computador para carregar, viu? Mas pode falar. Pronto. E aí, alguém mais? Alguém mais conseguiu ou não conseguiu ler? Alguém mais tem algum comentário, alguma questão? A gente começar? Eu consegui ler, professora. Ao contrário de Lúcia, meus dias da semana corrida começam quinta-feira, então segunda e terça eu tô mais livre. Aí quando a senhora postou ontem, não foi? Aí eu consegui ainda ler. E o que me chamou a atenção foi bastante essa perspectiva filosófica e de como ele correlaciona a filosofia com a psicologia, que são áreas que a gente entende às vezes como distintas ou não pensa em correlacionar. Achei também uma leitura muito densa, principalmente da primeira parte, da emergência e da ruína do sujeito, por trabalhar muito essa questão das filosofias, de como cada filósofo, em cada área do pensamento, entendia esse sujeito, mas gostei muito do texto no geral e o que a senhora está falando sobre os fenômenos socioculturais que Lúcio também apontou, foi o que permeou o texto, na verdade, né? Essa característica. Que bom, Cecília. Que bom que você conseguiu ler. E, de fato, assim, eu sou... Vocês vão ver que eu posso ter muitos defeitos, mas eu não sou uma pessoa desonesta. Eu vou dizer aqui quando o texto vai ser denso ou quando o texto vai ser suave. E esse texto, embora eu ache ele agradável, né, eu acho que é uma leitura agradável, mas ele é densa, porque ele lança a mão de muitos conceitos que não necessariamente a gente domina, né? E quando a gente não domina o conceito, isso dificulta um pouco a nossa leitura. E é isso, assim, ele... É curioso isso, porque a gente, eu digo a gente, o senso comum, né? As pessoas em geral, não reconhecem ou não entendem, porque não é óbvio, de fato, essa relação que tem entre filosofia e psicologia. Mas a psicologia, e eu acho que isso fica claro nesse texto, a psicologia, enquanto uma ciência, ela é uma forma, né, sistemática, dentro de um método científico,
de tentar fazer as perguntas e responder as perguntas que a filosofia já fazia há muito tempo. Então, a psicologia e a filosofia são disciplinas irmãs, só que tem formas de questionamento. A maneira de perguntar, especialmente a maneira de tentar responder essas perguntas, é que vai mudar, né? Mas aí tem esse detalhe que eu vim insistindo com vocês nas últimas aulas. Não é só a maneira de perguntar e a maneira de responder, mas é o que se pergunta. O que é que a gente olha, né? Como é que a gente olha para esse mundo? E isso, quando ele fala, por exemplo, da ruína do sujeito e da emergência do indivíduo, eu não sei se vocês perceberam que tem aí uma relação, né? Ele está falando justamente disso, tem uma mudança. Vira-se aí uma chave no sentido de como é que a gente começa a se referir a essas pessoas. E isso permite que a psicologia apareça, que a psicologia se constitua enquanto um campo de saber. Porque a partir do momento em que a gente vai pensar aí sobre a modernidade, sobre como é que isso se constitui, como é que isso, que tipo de pessoas e de indivíduos que isso produz, isso vai formular novas perguntas. A maneira de pensar sobre essas pessoas vai ter que ser necessariamente diferente, porque a maneira que elas funcionam, que elas se relacionam, é necessariamente diferente. E é isso que permite a emergência da psicologia enquanto um campo de saber, inclusive científico. E aí eu vou pegar esse mote aqui que Cecília me deu, para já fazer esse primeiro ponto que me parece importante da gente fazer essa costura aí com outro texto. Tem aí uma questão que me parece importante ressaltar para vocês, porque nas últimas aulas eu fiquei o tempo todo marcando com vocês como é que aquela história lá da Cidade dos Sábios, ela acontece num período de 80 e poucos, 90 anos, certo? E aí, ele vai marcando uma série de mudanças nesses processos de subjetivação que vêm importados lá da Europa, mas que acontecem nesse espaço de tempo que é curto. Historicamente falando, 80 anos é nada, né? 80 anos é uma vida de uma pessoa, de uma geração só. Então, ele vai marcando aquilo. Mas se a gente for ver, se a gente for fazer uma leitura mais ampla, histórica, a gente entende que aquelas mudanças todas que ali se processam num período de 90 anos, se processaram num período de séculos na história mundial, né? E esse é o primeiro detalhe, né? Tem alguns autores que vão dizer que as experiências modernas no Brasil são experiências tardias e que elas vêm importadas, assim, tão enlatadas e prontas, que elas acabam se constituindo enquanto experiências pré-modernas, porque é como se a gente se apropriasse daquilo, mas que a gente não se tornasse de fato modernos no sentido puro da palavra. É como se a gente herdasse essa modernidade, mas a gente não necessariamente conseguisse colocar ela em ação, né? Justamente porque a gente, veja, isso é uma coisa que a gente precisa ter dimensão. Cultura não é algo que muda de um dia para a noite, né? Vide aí todas as questões que a gente hoje tem conseguido discutir com tanta veemência nas redes sociais, né? Como debate sobre gênero, como feminismo, como racismo. Hoje a gente consegue falar sobre isso, hoje a gente consegue colocar essas pautas como importantes. Mas ainda que a gente consiga colocar essas pautas como importantes e falar sobre elas, a gente sabe que a transformação, de fato, né, da forma que a gente lida com essas questões, é um processo lento. Veja, se a gente for falar de feminismo, eu vou usar essa referência, talvez porque eu tenho um pouco mais de leitura, desde a década de 50, que a gente vai ver movimentos, né? Não, desde a década de 20, eu acho, né? Eu tô trazendo mais para junto, assim.
mas tem uma série de movimentos de mulheres que vão aí fazendo uma série de lutas, que vão exigindo mudanças, e elas vão acontecendo. Hoje, né, as pessoas adoram dizer como se fosse uma grande evolução, e não deixa de ser uma evolução, que hoje a gente trabalha e hoje a gente usa calça jeans, né? Usa calça. E, de fato, na década de 20, isso não era possível, né? Na década de 20, do século passado, são 100 anos atrás. Ou seja, historicamente é um período muito curto. Houve mudanças, mas tem questões que são muito mais sutis, que são questões de ordem cultural, social mesmo, dos costumes, das práticas, que a gente sabe que se sustentam. E se sustentam de uma forma que ainda é muito difícil a gente mexer, né? Hoje a gente está conseguindo questionar, por exemplo, alguns comentários machistas que sempre foram muito comuns e que a gente aprendeu a rir deles. A gente, inclusive, mulheres, né? Hoje a gente está entendendo que a gente não precisa mais achar graça porque a gente ri do desconforto, não é rir. A gente não ri porque de fato é engraçado, a gente ri porque isso produz desconforto, né? Mas, enfim, o que é que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer uma coisa simples. Mudanças culturais levam tempo. Não é algo que vem de um dia para a noite. A gente não vai dormir machista e acorda não machista. A gente não vai dormir racista e acorda antirracista, tá? A gente tem um processo. É um processo que implica em lutas sociais, implica em reconfiguração, que é muito lenta, dessa cultura, desses processos de subjetivação. E aí, quando a gente vê, né, quando a gente retoma para o texto da Cidade dos Sábios, a gente vê que no Brasil, todo esse processo de modernização e de constituição das cidades modernas foi muito rápido. E a gente entende que isso tem consequência. Porque por mais que tenha sido rápido no sentido de uma imposição mesmo, né, e de uma importação, porque a gente assumiu isso, a gente, enquanto povo, recebeu e disse, tá bom, vamos funcionar desse jeito, e houve as mudanças muito rápidas, mas o processo, né, o que está implicado em termos de processo de subjetivação associado com a modernização e a constituição das cidades, não é algo que a gente vai receber pronto junto com a arquitetura e vai assumir, e vai funcionar daquele jeito. Então, tem aí uma mudança, uma diferença que a gente precisa pensar em termos de Brasil, né? Quando esses autores, o próprio Luiz Cláudio Figueiredo, ele vai dizer em outro texto dele que essas mudanças, essa modernidade do Brasil, que alguns autores vão chamar de pré-modernidade, é uma modernidade para inglês ver, que é justamente assim, tá bom, eu recebi aquilo pronto e eu vou assumir isso e eu vou agir dessa forma, mas não necessariamente essa modernidade implica numa forma de vida moderna, né? Tanto que a gente sempre fala, inclusive, vamos falar mais perto da gente, né? Aqui em Aracaju, eu digo aqui em Aracaju, eu sei que a UFES é de São Cristóvão, e que alguns de vocês, com esse esquema de pandemia, voltaram para suas cidades mais longe de Aracaju, mas supõe-se que todo mundo aqui tem alguma familiaridade com Aracaju. Aqui em Aracaju, a gente costuma falar, a gente tinha um costume, acho que mais quando eu era mais jovenzinha, de reclamar, de dizer assim, Aracaju está crescendo, mas as pessoas ainda são muito provincianas. Vocês já ouviram essa expressão? Pronto. A ideia é essa, é que assim, a ideia de ser provinciano é justamente assim, de que a gente ainda vive em pequenas províncias, né? Que é uma lógica interiorana, uma lógica meio de comadre, né? De ter essa relação que, ao mesmo tempo, é muito próxima, no sentido de que todo mundo sabe da vida de todo mundo, e isso implica numa série de preconceitos, numa dificuldade, inclusive, assim, de estar na rua e de ser diferente, por exemplo. Muitos amigos meus falavam, nessa época da minha juventude, gente, eu estou brincando, tá? Eu sei que eu ainda sou jovem, mas assim, é porque eu sou um pouco menos do que eu já fui há uns aninhos atrás.
E aí, quando eu estava com vocês na faculdade, né, estudando psicologia, eu lembro que uns amigos meus faziam assim, porque quando a gente vai para São Paulo, a gente anda na rua do jeito que foi, as pessoas nem olham para a gente. Ou então, quando vai para outro país, assim, eu não sei se já falei para vocês que eu fiz o meu estágio sanduíche do doutorado na França, né? Em Paris tinha um pouco isso, assim, as pessoas eram muito bizarras, mas ninguém olhava para elas, assim, porque tinha algo dessa velocidade das cidades, dessa modernidade, sabe? E que as pessoas vão meio que naturalizando o que é diferente. E numa perspectiva provinciana, interiorana, não tem tanto isso. Como todo mundo meio que se conhece, existe uma preocupação de fazer parte, né? De se apresentar de uma forma que seja aceita e que seja compreendida pelos outros. Tá, professora, mas por que você está dizendo isso tudo? Eu estou dizendo isso tudo justamente para a gente compreender que todas essas questões culturais, né, que o texto marca, que o texto anterior, o da Cidade dos Sábios, a chegada delas no Brasil tem um aspecto de importação mesmo. E a forma como a gente vai se apropriar disso vai ser bastante diferente, vai ser muito específica do próprio Brasil. Então, ainda que essa modernidade venha pronta para a gente consumir, ela vem dentro de uma perspectiva cultural que ainda é muito provinciana, né? Claro que isso vai mudando ao longo dos anos e certamente hoje já mudou muito. Mas o que eu quero dizer é que, da mesma forma que eu estou defendendo aqui desde o primeiro dia de aula, que a psicologia não pode prescindir desse tipo de análise, é que pensar essa psicologia que foi formulada de forma geral e de forma majoritária na Europa, e que também foi importada e tem sido consumida no Brasil, implica em compreender que há distinções, que ainda que a gente aceite, ainda que a gente compreenda que elas vão falar sobre um processo de modernização que também nos diz respeito, mas a forma que isso acontece no Brasil é diferente. Então, a leitura que a gente consegue fazer também precisa dar conta dessa especificidade do Brasil. E a gente ainda, apesar da gente ter ciência, da gente ter pesquisadores, da gente produzir nossa própria ciência, a gente ainda consome muita teoria europeia. A gente ainda consome muito o que foi construído em outros contextos, embora hoje já seja uma preocupação não apenas da psicologia, mas da ciência brasileira em geral, de compreender como é que isso chega aqui, como é que isso se aplica no nosso contexto, tá? Então, assim, pensar individualidade, subjetividade, privacidade, no Brasil vai ser diferente. Diferente como é o que a gente vai vendo ao longo dos estudos que a gente for fazendo das teorias, tá? Até aqui, gente. Tudo certo, professora. Pronto. E, além de Lúcia e de Cecília, alguém mais conseguiu ler o texto? Tem algum comentário? Quer começar por um caminho ou eu já vou seguindo aqui? Vou, né? Então tá. Vamos lá. A primeira questão que Luiz Cláudio Figueiredo vai trazer e que me parece que é, para mim... Desculpa, gente. Chuva. Me parece a mim que é uma questão muito importante para a gente dar o pontapé inicial, é justamente entender a emergência desses conceitos de sujeito e de indivíduo, porque são conceitos caríssimos à psicologia, ela só se sustenta porque eles existem, ela se sustenta sobre a fundamentação desses conceitos, tá? E aí a gente precisa entender que são conceitos distintos. O que é sujeito?
o que é indivíduo? A primeira coisa que o autor está marcando, inclusive quando ele faz essa divisão no primeiro capítulo da emergência e da ruína do sujeito e da emergência e da ruína do indivíduo, é que, apesar da gente ter esse hábito de falar de sujeito e indivíduo como se fossem uma mesma coisa, e que não são a mesma coisa. São conceitos completamente diferentes. E é importante que a gente entenda quais são as diferenças que estão implicadas neles dois. Mas antes da gente começar, antes de eu começar a trazer toda a teoria grossa, eu queria ouvir de vocês, aproveitar que a maioria de vocês certamente não conseguiu ler o texto e que não estão contaminados aí pela leitura, né, e pela conceituação que o texto traz, mas vamos pensar em termos de senso comum. O que significa ser um sujeito? Alguém se atreve a tentar conceituar para mim? Tipo assim, quando a gente fala assim, ele é um sujeito, a gente quer dizer o quê? O que é que está implicado nesse conceito? Eu estou jogando para vocês, tá? Eu posso começar, mas quando fala de sujeito, dá a ideia de alguém que tem uma personalidade, tem uma existência, eu acho. Você existe, você tem uma existência, enfim. Enquanto indivíduo é algo mais singular, é algo mais egoísta, não sei se é essa a palavra, é você e você, enquanto sujeito a alguma coisa mais ampla. Entendi. Massa, obrigada. Então, mas eu acho que a brincadeira é essa mesmo, Cecília, é da gente ir falando o que vem na cabeça, sabe? Porque, de fato, são conceitos que a gente usa, a gente nem usa como conceito, né? A gente usa como palavras comuns. E a gente, às vezes, não para pensar na dimensão de qual o significado que está envolvido nisso. E aí eu acho que você traz questões importantes, assim, que eu acho que já marcam um pouco essa diferença, né? O indivíduo nesse lugar de um certo egoísmo, eu acho legal marcar isso, e o sujeito numa coisa mais ampla, como se isso desse uma personalidade, inclusive social, jurídica, talvez, né, para aquela pessoa. Deixa eu ver, alguém colocou aqui no chat. Eu penso em uma pessoa com personalidade constituída a partir de experiências formadas de maneira coletiva. No caso, o sujeito, né, Fátima? E indivíduo, você tem alguma... Você consegue pensar nessa distinção do que é que seria, então? Já que isso aqui é um sujeito, ou seja, uma pessoa com personalidade constituída a partir de experiências formadas de maneira coletiva, o que seria, então, indivíduo? É a mesma coisa ou é diferente? Massa, Fátima. Isso é legal também, assim, porque é o que eu estou dizendo, né? A gente usa não como conceito, né? No sentido de que a gente não para pensar o que é um conceito, o que é que isso significa. A gente usa como palavras, né? Como palavras que me ajudam a me comunicar. E, de fato, veja, não é algo natural. A gente não para pensar sujeito e indivíduo como separados. A gente da psicologia, ou seja, eu como psicóloga, muitas vezes me pego num texto, por exemplo, usando o sujeito e o indivíduo como a mesma coisa. Sabe aquela estratégia que a gente tem que usar de redação, de usar sinônimos para não repetir as palavras? Volta e meia a gente faz isso, né? A gente está falando de indivíduo, depois fala sujeito. Mas, em termos de psicologia, isso é um descuido da minha parte, porque não é a mesma coisa. Agora é isso, tipo, tem uma delicadeza na coisa assim, tá, mas qual é a diferença, então, né? A Maiane diz aqui, eu penso em sujeito como algo mais subjetivo, uma perspectiva mais pessoal e íntima, e indivíduo como uma peça da sociedade. É outra perspectiva muito legal, né? É uma outra perspectiva muito interessante, Maiane, obrigada. Porque é isso, veja. E eu acho que, veja, todos vocês já estão
já estão trazendo algumas dicas do que, de fato, vai ser colocado aqui no texto, né? Quando Cecília diz assim, um indivíduo como algo mais egoísta, mais... Talvez, eu acho que você não falou nessas palavras, Cecília, mas eu vou complementar, né? Como algo que se fecha em si mesmo, né? O indivíduo tem essa ideia de que eu estou isolado, eu me fecho em mim mesmo, eu me basto. Por isso, talvez, essa sensação da associação com o egoísmo. Enquanto que o sujeito é algo mais amplo, mais relacionado com os outros, mais constituído coletivamente, como a outra colega colocou, que agora eu já esqueci o nome, mas deixa eu pegar. Foi Fátima que falou, né? Uma personalidade construída a partir de experiências. E tem aí essa outra definição que Maiane traz, que eu acho que complementa, que ajuda a gente a fazer esse destrinchamento, né? Sujeito como algo mais subjetivo. E vejam, o próprio conceito de subjetivo, ele já, etimologicamente, ele já está ligado à ideia de sujeito, né? E aí, quando ele diz assim, eu penso sujeito como algo mais subjetivo, tá, mas o que é subjetivo? Aí a gente vira tipo ovo e a galinha. Não, subjetivo é algo da ordem do sujeito. Tá, mas o que é sujeito? É algo mais subjetivo, né? E a gente fica nesse ciclo. E veja, eu tô falando isso, não é sobre vocês não, tá? É de forma geral mesmo, assim. Não é porque vocês não sabem, é porque, de fato, são conceitos que a gente usa de forma muito natural e a gente não para pensar das implicações deles. E quando eu digo a gente, é a gente mesmo. São vocês, sou eu, é o mundo inteiro, tá? E aí, o que o autor está tentando trazer, e que eu acho bastante importante, que estou ressaltando para vocês, é o seguinte: tem aí uma diferença. Tem aí, e esses dois conceitos, esses dois elementos, são constitutivos da psicologia, da emergência da psicologia enquanto ciência. Para a gente poder pensar a psicologia, a gente precisa pensar como é que esses dois conceitos ganham força e como é que eles perdem também. Como é que um é substituído pelo outro. E como é que eles acabam sendo usados como sinônimos, né? Embora a gente saiba que não são, agora a gente sabe que não são sinônimos, que não são a mesma coisa, mas eles acabam sendo usados, porque um deles cai, né, que é a ruína do sujeito, para dar origem aí, para dar espaço para esse indivíduo, e a gente acaba usando os dois como se fosse uma coisa só. Então, diante de... Deixa eu ver. Maiane fez aqui, fazendo um comentário. Francis Bacon e René Descartes começam a discutir o sujeito indiretamente através dos ídolos do método cartesiano. Exato. Essa é a discussão filosófica que o autor vai fazer no texto, né? Ele vai mostrar como é que, em duas perspectivas bem diferentes, uma que é racionalista, outra que é empirista, como é que a concepção de sujeito ela se dá. E aí, isso é uma coisa... Eu vou entrar nesses meandros mais teóricos e filosóficos depois, mas aproveitar que Maiane trouxe e dizer assim, isso é bastante interessante por duas razões. A primeira é justamente de que ele está mostrando como é que duas perspectivas filosóficas distintas acabam discutindo o mesmo conceito e constituindo esse conceito, né? Então, Bacon, como um empirista, ele vai partir de uma perspectiva de pensar, digamos assim, para fora, né? Do que ele vê, do que a nossa percepção entende sobre o mundo. E ele vai constituir esse sujeito a partir dessa ideia, do que é que eu estou vendo, do que é que eu estou percebendo. Enquanto que Descartes, como um racionalista, ele faz isso, digamos, para dentro, né? A dúvida metódica que Descartes coloca enquanto a discussão filosófica importante vai dizer assim, eu preciso questionar, eu preciso colocar em questão tudo que vai interferir o meu entendimento sobre quem é esse sujeito. E eu vou fazer isso pela via da razão.
né, pela via da dúvida. Eu vou me questionar, daí a frase que todo mundo no mundo mais conhece, que é penso logo existo, né? Que é a frase cartesiana por excelência, que ele vai dizer que o encontro dessa verdade vai se dar a partir dessa dúvida metódica. Se eu penso, eu existo, né? Se eu consigo pensar e questionar, eu existo. E como é que essas duas perspectivas distintas vão produzir essa ideia de sujeito? Vão permitir essa ideia de sujeito, que esse sujeito emerja. Porque o sujeito, e esse é o primeiro movimento que é importante da gente marcar, porque o indivíduo vai herdar isso, tá? O sujeito, ele vai ser pensado inicialmente, nesse primeiro momento, como como é que eu posso dizer? Peraí, deixa eu pensar numa palavra boa. Como se fosse um conceito puro do que é que me representa quando eu limpo todas as interferências que possam existir. E quais seriam essas interferências? Seriam as emoções, seriam o que é da ordem do desejo, seria o que é da ordem dos afetos em geral. Então, seja Bacon, seja Descartes, dentro da perspectiva empirista ou racionalista, o que eles estão tentando limpar desse campo para pensar o que é o sujeito são justamente essas questões relacionadas a emoções e aos desejos. E é importante a gente entender como é que isso vai se configurando, porque eles fazem essa limpeza aí, entre aspas. Depois a gente vai pensar aí na emergência do indivíduo, né? Já dentro dessa perspectiva, e como é que a gente vai entender esse indivíduo. E hoje, contemporaneamente, a gente reinsere esses elementos do desejo e das emoções nesses indivíduos. Então, tem aí um movimento que se faz, né, de constituição da ciência, especialmente da psicologia em consciência, em que começa aí dessa limpeza desse sujeito, de pensar como é que esse sujeito se dá, né, do que é que representa o sujeito, e a princípio isso se dá limpando essas emoções, e depois, até hoje, quando a gente vai pensar que e hoje não é tão recente, tá? Hoje não é 2022, necessariamente. Em Freud, em 1900, uma das grandes revoluções que Freud veio trazer, que é um dos primeiros autores que a gente vai estudar, foi justamente de restaurar essa ordem do desejo e das emoções e dos afetos nos sujeitos. Ele vai resgatar o conceito de sujeito e ele vai reinserir nele essa questão das emoções. Porque o que é principal, o que é fundamental na concepção freudiana do sujeito? O que é principal na concepção, na psicanálise, é justamente a ideia do inconsciente. E o inconsciente nada mais é do que uma instância irracional que segue lógicas completamente diferentes da racionalidade consciente e que organiza a nossa vida, que determina a nossa vida, melhor dizendo. Então, Freud ele vai reinserir no âmbito do sujeito todos esses conceitos, todas essas questões que foram eliminadas na constituição do próprio conceito de sujeito. Então, assim, é complicado mesmo, gente, mas vocês estão acompanhando, né? Vocês estão conseguindo entender o roteiro aqui, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer, que já é um salto, né? Eu não vou ficar trabalhando com vocês parágrafo por parágrafo do texto, tá? Eu fiz aqui um roteiro para eu trazer para vocês, e o que vocês forem tendo dúvida mais específica do próprio texto, vocês me pedem que a gente vá lá no texto e discuta. Mas me parece que a grande defesa do texto, para além dessas que vocês já mencionaram, né, que Cecília colocou aqui, que Lúcio começou colocando, né, sobre a questão
da perspectiva sociocultural, e que Cecília colocou no sentido de pensar justamente como é que essa perspectiva constitui a psicologia, é justamente a de entender que a emergência do indivíduo está associada à ruína do sujeito, né? Então, voltando às definições que vocês trouxeram, né, e reforçando aqui agora a partir da própria concepção teórica do texto, o sujeito ele vai estar muito mais associado a essa pessoa, vou falar assim, que é autônoma, que é pensante, né? Quando Descartes ele vai entrar nessa discussão da dúvida metódica, e ele vai pensar sobre a racionalidade, sobre como é que eu identifico que eu sou um sujeito pensante, ele vai pensar, ele vai discutir isso justamente nesse sentido da minha autonomia enquanto sujeito, do meu poder, da minha potência, na verdade, de me dirigir ao mundo, de me relacionar com esse mundo, tá? Enquanto objeto, e aí a emergência do objeto está muito relacionada a essa emergência da modernidade e das cidades que a gente viu lá na Cidade dos Sábios. Não, Maiane, eu vou explicar isso melhor, vamos lá. Mas o que eu estava dizendo é... Tá, Professora, rapidinho, só para saber se eu realmente compreendi. Olá. Então, o sujeito é como se fosse a potência daquilo que ele consegue produzir quanto um ser pensante. Veja, isso é mais para Descartes, tá? Assim, se a gente for pensar, Descartes ele vai fundamentar a concepção dele do que é um sujeito a partir do pensamento, do raciocínio, da razão, né, da dúvida, que é o que a gente está trazendo. Mas a ideia, de forma genérica, do sujeito está associada a essa ideia de autonomia mesmo. De que, assim, quando eu falo de potência, é uma palavra minha, tá? Não é um conceito que a gente está trabalhando aqui no texto. Mas ele tem uma potência em si mesmo de fazer as coisas, de se relacionar com os outros, de se desenvolver. Esse primeiro movimento, quando eu digo que o sujeito e o indivíduo são conceitos muito caros à psicologia, é como se eu estivesse aqui tentando mostrar para vocês esse primeiro movimento que viabiliza a emergência da psicologia. Por quê? De uma concepção anterior a essa, que pensava esse indivíduo, né? Eu vou usar essa palavra mesmo, dentro de um contexto comunitário, dentro de uma relação social, como um entre vários, a emergência do sujeito vai dar para ele essa potência desse lugar que é dele, sabe? Da autonomia que ele tem enquanto um sujeito que se relaciona com os outros. Essa é a grande virada, né? Porque às vezes é complicado a gente falar disso, justamente porque a gente sempre vai falar a partir de palavras que a gente usa hoje, de conceitos que a gente já usa hoje. E aí a gente volta lá para o passado e a gente vai falar disso com que palavras, né? Que a gente não tinha. Então, o conceito de indivíduo, meu Deus, eu anotei isso em algum lugar, mas agora eu já não sei mais. Porque tem outro texto aqui que eu posso até botar para vocês como leitura complementar, para quem se dispuser. É um texto introdutório desse livro, não dá para ler não, né? Porque eu boto o fundo História da Psicologia, Rumos e Percursos. O autor, ele vai fazer essa mesma discussão que Luiz Cláudio Figueiredo faz, só que ao invés de fazer em 10 páginas, ele faz em 40, então é um pouquinho mais longo, só que também a leitura é um pouco mais fácil até, sabe? Eu fiquei, inclusive, muito na dúvida de qual leitura eu botava para vocês, porque eu acho que a de Luiz Cláudio Figueiredo é mais curta, mas é mais densa, e a dele é mais simples, mas é muito mais longa e aprofundada no sentido das discussões teóricas. Mas o que ele vai tentar fazer aqui é justamente pensar como é que se dá esse múltiplo surgimento da psicologia. E ele faz um caminho muito parecido com esse de Luiz Cláudio Figueiredo. E deixa eu tentar achar aqui a página para eu falar para vocês. E aí tem um momento no texto que ele vai discutir justamente essa ideia de indivíduo.
E quando ele faz isso, ele vai dizer... Peraí, viu? Tô chegando. Ó, eu não estou encontrando. Mas é basicamente o seguinte, ele vai dizer que o conceito... Pronto, achei. Só foi eu desistir que eu achei. Ele vai dizer o seguinte, que, segundo Norbert Elias, até o século XIII não existia sequer a palavra indivíduo. E que essa noção de ser algo isolado da comunidade era completamente... Era como se fosse uma condenação para aquela pessoa. Se você não fazia parte de uma comunidade, você estava condenado, você não era ninguém. Porque ser alguém significava fazer parte daquele contexto. E o que ele vai trazer é que até o século XIII não existia nem essa palavra. Depois daí, século XIV, a palavra passa a existir, mas ela tem um outro teor. Ela tem esse teor justamente de marcar a minha diferença em relação aos outros, mas que eu ainda só me constituo enquanto parte dessa comunidade. É a modernidade que vai trazer a noção de indivíduo nesse sentido da gente dizer assim, eu sou um indivíduo, né? Que é essa ideia que Cecília trouxe e que Maiane completou. Tipo, tem algo que me constitui aqui enquanto indivíduo, que me torna completo em mim mesmo, né? E que aí a gente vai vendo como é que essas associações hoje acabam trazendo um pouco essa noção de um certo egoísmo, né? Que foi o que Cecília trouxe como referência. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu já estou indo para o indivíduo e aí a coisa vai embolando. Mas a discussão que Luiz Cláudio Figueiredo está trazendo é que, no escopo desses debates filosóficos, o sujeito se constitui a partir dessa noção de que, assim, eu paro de pensar as pessoas, a existência das pessoas, necessariamente como parte de um todo em que elas não se destacam, e eu começo a dar a cada pessoa uma certa potência no sentido de autonomia, de como é que eu consigo me relacionar com o outro, qual é o meu papel nessa sociedade, tá? Mas, veja, a paz é o que eu acabei de falar, que a ideia do papel, Maiane também tem razão quando ela fala, tem mais associação com a ideia do indivíduo. O sujeito ele tá associado muito mais a essa... Eu vou falar disso da autonomia, tá? É um sujeito que pensa por si só, é um sujeito que existe, pronto. O sujeito, ele existe independente da comunidade. Ele se constitui na sua comunidade, ele se constitui na sua sociedade, mas ele passa a ter uma existência independente, no sentido de que eu consigo, então, falar de um eu. Eu existo, eu faço isso, eu tenho autonomia para desenvolver certas atividades. Então, eu não apenas faço parte de uma comunidade, mas eu também tenho um destaque. Eu tenho também a minha função, eu tenho o meu lugar nessa comunidade. O que vai acontecer com a emergência da modernidade, das cidades, e com a emergência desse conceito de indivíduo, é que esse processo de singularização do sujeito e de interiorização, ou seja, cada vez eu consigo entender que existe algo mais interiorizado que diz respeito apenas a mim,
começa a produzir um movimento de isolamento, no sentido, não no isolamento no sentido de que a gente deixa de viver relações sociais, mas que a gente começa a se entender como um ser completo, único, que tem uma existência para além de uma existência social. Eu começo a me conceber como um todo, único, separado. Quando a gente pensa assim, eu sou um indivíduo hoje, né? Quando a gente fala, vamos usar então esse conceito de eu. Eu. O que é o eu? Eu sou uma pessoa única, certo? Vocês diriam isso sobre vocês. Tem alguém igual a vocês no mundo, além de vocês? Não, né? Então, isso é uma ideia que hoje para a gente vem muito natural e que ela está perfeitamente relacionada a essa noção moderna do indivíduo, tá? É uma ideia que veio se constituindo. E aí essa é que é a parte complicada da coisa. Não é que as pessoas já foram completamente iguais nesse sentido, há séculos atrás. Mas é que isso não era algo da ordem da preocupação. Assim, a gente não tinha essa preocupação de entender o que nos diferenciava, né? A gente não tinha essa concepção de nos entendermos como sujeitos interiorizados, individuais, e que tinha sua própria forma de ser, de entender, que tinha sua própria personalidade. Isso é uma construção moderna. E aí, me chama a atenção que na definição que vocês foram dando, de forma geral, a ideia de personalidade foi associada à ideia de sujeito, né? Mas a noção de personalidade, ela está muito mais associada a essa concepção individual que vai se dar na modernidade. Porque a ideia de personalidade é uma ideia muito fechada, né? De que assim, olha, eu tenho a minha personalidade, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho tal jeito de ser, eu tenho tal característica, tá? Isso é muito moderno. Isso vai conceber, isso está muito mais associado, desculpem, à concepção do indivíduo. Deu para entender ou ainda está muito confuso? Talvez ainda esteja confuso, mas a gente vai melhorando. Mas deu para entender melhor qual é a grande virada que se dá? Professora, então a personalidade. Porque assim, eu tinha entendido que a personalidade do sujeito era uma personalidade mais social, mas a personalidade é entendida como individual, no caso. Veja, a personalidade, enquanto um conceito psicológico, ela está associada a essa ideia do indivíduo, tá? Que quando a gente fala assim, ela tem uma personalidade muito agressiva, a gente está falando de que essa pessoa tem uma forma de se comportar e de se relacionar que é dela única e que é muito agressiva. Então, o conceito psicológico de personalidade, ele está associado a essa noção do indivíduo, tá? Essa noção individual moderna. Mas a gente não usa a palavra personalidade desde sempre nessa concepção, né? Se a gente for pensar em termos de personalidade, nessa forma que você trouxe, social, a gente de fato pode pensar no sujeito. Porque tem aí uma forma de se relacionar que, né, que diz respeito a essa relação com os outros. Mas a noção de personalidade, enquanto um conceito constituído no seio da psicologia, que hoje é muito usado e que é muito
corriqueiro está ligado diretamente a essa noção de indivíduo, a essa noção moderna do que é o indivíduo, tá? E lembram que eu falei para vocês, né, que tem esse ciclo que se dá, inclusive, na própria psicologia, que a gente, primeiro, nessas discussões filosóficas sobre o eu e sobre o sujeito, primeiro elimina-se as emoções e o que é da ordem do desejo, e depois, mais para frente, a gente reintegra essas concepções, né? A personalidade, ela também sofre um pouco esse ciclo, assim. A personalidade, ela surge como esse conceito muito fechado, que vai dizer sobre um indivíduo, mas hoje, por exemplo, a gente na psicologia continua usando o conceito de personalidade, mas vai ser muito comum vocês verem psicólogos dizendo assim, olha, mas a personalidade não é algo fechado. A personalidade tem relação com o desenvolvimento possível das sociedades. A personalidade tem a ver com o desenvolvimento, inclusive, da história pessoal daquele sujeito, tá? E aí, se a gente fosse partir do pressuposto de que uma personalidade não pode ser mudada, a gente não apostaria na psicologia enquanto um método de tratamento, por exemplo. Porque quando a pessoa procura um psicólogo clínico ou na área da saúde de forma geral, ela está pressupondo de que mudanças são possíveis, né? E essas mudanças, elas se dão nessa personalidade. Mas ainda assim, a personalidade tem esse caráter. É um caráter de irredutibilidade no sentido de que, como eu, não existe ninguém, né? Eu tenho aqui o meu jeito de ser, que é meu próprio, tá? Voltando um pouquinho, aliás, eu vi aqui que alguém falou no chat, O indivíduo, apesar de ser visto como uma entidade única, é classificado e obedece aos ideais estabelecidos pela sociedade, negligenciando, assim, a subjetividade do ser. Mariana, eu estou vendo que isso aqui é uma citação. É uma citação do texto? Então, eu vou chegar aí nessa citação, tá? Do indivíduo. Deixa eu só tentar trazer ainda um pouquinho para essa questão do sujeito e dessa passagem. Tem uma autora contemporânea que tem sido bem famosa, ela está bem conhecida, que ela vai fazer uma discussão sobre o sujeito que eu acho que ajuda a gente a pensar sobre isso. Vocês já ouviram falar de Judith Butler, né? Que é uma autora que trabalha muito essa questão de gênero. Ela tem um livro chamado A Vida Psíquica do Poder. É um livro hiper denso, mas que é muito legal também. Quem tiver a fim de quebrar a cabeça, eu recomendo. E nesse livro, ela começa, na introdução do livro, ela vai fazer essa discussão sobre o sujeito, né? Sobre como é que se constitui esse conceito de sujeito. E uma coisa que ela fala, que é tão óbvia, mas que eu confesso que até ler Butler eu não tinha parado para pensar nisso, apesar dos meus 10 anos nas costas de psicóloga, que é o seguinte, ela vai dizer assim, na própria etimologia da palavra, a gente vê que a ideia de sujeito, ao mesmo tempo que traz uma noção de poder, no sentido de que eu sou sujeito, eu tenho essa potência, essa autonomia, essa capacidade de me relacionar com o outro, o conceito traz em si também uma noção de assujeitamento, porque a noção de assujeitamento diz respeito a tornar-se sujeito. Veja, quando a gente fala de assujeitar-se, a gente está falando de um tornar-se sujeito. E o processo de assujeitamento diz respeito a submeter-se às relações como elas se estabelecem fora. Então, o próprio processo de tornar-se sujeito passa por uma noção de assujeitar-se às regras sociais e às formas que as coisas se estabelecem. Sendo assim, a definição que vocês deram está precisa,
né? A ideia do sujeito, apesar de ser da emergência do sujeito trazer essa ênfase para a pessoa, né? Ela deixa de ser simplesmente numa maré de outras pessoas iguais, mas ela ainda traz em si essa noção de que, assim, o tornar-se sujeito está implicado necessariamente num processo de assujeitamento às regras sociais e ao funcionamento daquele lugar, daquele contexto de onde eu venho. Então, eu só me torno sujeito dentro dessa perspectiva, né? Mas, ao mesmo tempo, o sujeito tem esse lugar de potência. Então, essa relação do tornar-se sujeito e do ser sujeito implica que eu me torno sujeito a partir de um contexto de onde eu venho, onde eu nasço, onde eu me desenvolvo, mas, ao mesmo tempo, eu carrego em mim essa potência de também transformar esse lugar, também transformar as relações de onde eu estou. Porque eu, enquanto sujeito, tenho essa potência, tenho essa autonomia, tenho essa capacidade de me relacionar com a sociedade e transformar ela também a partir da minha presença e da minha ação. A grande diferença do indivíduo é que ele perde essa potência. O indivíduo, como alguém bem colocou aqui, né, mais cedo, quando a gente estava definindo, ele está completamente submetido aos regramentos sociais. Ele tem essa individualidade, ele tem essa coisa própria, né, da definição, mas ele é constituído como uma ferramenta, como uma parte dessa engrenagem social. E a própria noção, isso é Foucault, que vai dizer para a gente, que vai denunciar isso para a gente, a própria noção de indivíduo, esse lugar de dizer assim, eu sou único, eu sou próprio, traz para a gente mais um peso do que uma potência, que é o peso de ser responsável pelo que a gente faz. De poder ser responsabilizado por essa máquina de poder, né? Dizer assim, olha, você agora, como um indivíduo único, você é responsável por tudo que você faz. Então, tem aí, percebam que é uma sutileza. E eu sei que fica complicado, talvez seja da minha falta de habilidade de conseguir colocar isso em palavras para vocês, a habilidade que eu preciso ter como professora, mas que às vezes eu sinto que eu tenho, né, que talvez seja difícil para vocês entenderem, mas a dificuldade é justamente porque tem uma sutileza aí que às vezes a gente perde nessas palavras, né? Como a gente vai conseguir definir. Justamente porque é tudo muito parecido, mas ao mesmo tempo produz uma mudança que é revolucionária, não no sentido de revolução que vai crescer, mas é revolucionária no sentido da ruptura que isso produz, tá? É sutil, mas é revolucionário ao mesmo tempo, mas é disruptivo ao mesmo tempo, porque a ideia do indivíduo, ela vai tirar essa potência do sujeito. Porque o indivíduo, ele ganha essa individualidade, ele ganha esse lugar de que eu sou único e eu sou dono de mim e eu me domino e me regulo, mas isso não dá a ele a autonomia que o sujeito tinha, no sentido de que ele cumpre regras sociais e ele faz parte de uma engrenagem. Essa unicidade dele é parte de uma engrenagem da qual ele tem que compor para fazer o mundo funcionar, digamos assim. Então, chego já, Maiane, nessa sua pergunta. Então, eu vou ler a citação de novo que Maiane trouxe. O indivíduo, apesar de ser visto como entidade única, é classificado e obedece aos ideais estabelecidos pela sociedade, negligenciando, assim, a subjetividade do ser. Maiane, eu vou aproveitar essa citação que você mesma trouxe para responder a sua pergunta. Veja,
não é uma questão de ser possível deixar de ser sujeito. Até porque é isso, a gente está aqui pensando em ser sujeito no sentido conceitual de ter aí essa autonomia e essa implicação e essa participação no campo social, né? Essa influência. E aí, na citação que você traz, ele vai dizer assim, ó, o indivíduo, apesar de ser visto como uma entidade única, né, que é o que eu estou dizendo, individual, própria, que tem essa unicidade, que tem essa característica que é só dele, é classificado e obedece aos ideais estabelecidos pela sociedade. Ou seja, o indivíduo ele se constitui como uma engrenagem, como parte dessa sociedade. Essa unicidade dele vai responder a uma necessidade dessa sociedade, tá? Negligenciando, assim, a subjetividade do ser. E aí, quando vai dizer que isso negligencia a subjetividade, é nesse sentido, negligenciando essa potência que ele tem de, na sua participação nessa sociedade, de interferir e de produzir algo a respeito. E veja, isso aqui é uma divisão didática, gente. A gente está tentando, que não é tão didática assim porque está difícil, mas a gente está tentando destrinchar o que é que muda conceitualmente na concepção de sujeito e de indivíduo, tá? O que é que a constituição desse conceito de sujeito produz ou permite, melhor dizendo, no sentido das discussões filosóficas e psicológicas, e como é que esse sujeito, ao longo dessas mudanças culturais e sociais, vai se transformando, vai ganhando, vai perdendo esse lugar de potência que o sujeito tinha e vai acessando esse lugar do indivíduo. Com isso, quando eu digo que é uma divisão didática, que é uma divisão apenas conceitual, eu quero dizer o seguinte, não é que eu esteja dizendo, e nem o autor, que o sujeito, que a gente pode deixar de ser sujeito, tá? Que a gente perde esse lugar. Mas é que, nessa produção social que se estabelece, lembram da discussão que eu fiz na semana passada, retrasada, sobre o conceito das relações de poder que Foucault vai falar, né? De como é que as mudanças sociais vão produzindo novas relações de poder? O que a gente está tentando trazer, e aqui eu falo a gente porque sou eu e os autores todos que eu estou lendo e que vocês leram também, é justamente que nesse processo de mudança social e nessa conceituação, nessa transformação do sujeito no indivíduo, a gente perde em potência, a gente perde em autonomia, no sentido de que passa-se a ser valorizada essa noção de indivíduo, despotencializando esse papel social do sujeito. Mas isso não quer dizer que a gente deixa de ser sujeito. Afinal de contas, as sociedades continuam se transformando, é ou não é? A gente continua, enquanto sociedade, mas também enquanto sujeitos, questionando nossos papéis, questionando o que está posto e produzindo mudanças. Então, eu não quero dizer com isso que a gente deixa de ser sujeito, tá? Considerando a nossa Constituição, o que a gente tem se tornado enquanto sociedade, eu não estou dizendo aqui que a gente deixa de ser sujeito. E é como eu falei, na própria psicologia, reintegra esse lugar de sujeito, né? No desenvolvimento da psicologia moderna, a gente acaba vivendo quase como se fosse um paradoxo. Ao mesmo tempo que a psicologia moderna produz teorias e produz formas de se relacionar com essas pessoas que individualiza e que dá a ela esse lugar um tanto passivo, né? Tanto que, assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente vai ter uma série de discussões críticas sobre uma psicologia
que é uma psicologia ortopédica, que significa dizer uma psicologia que tenta colocar as pessoas nos eixos da normalidade esperada pela sociedade. Ao mesmo tempo que a psicologia moderna assume esse papel, a gente precisa admitir que ela assume esse papel, que ela faz isso em vários contextos, em vários momentos, ela também recupera, ela também reitera esse lugar do desejo e dos afetos. Ela também recupera isso que, inclusive, que a própria concepção de sujeito vai ignorar. E ela dá essa dimensão, né, que é uma dimensão justamente inclusive de transformação, de como é que a gente se relaciona com o outro, não apenas através da racionalidade, mas através de emoções e do que a gente tem enquanto afetividade, enquanto desejo, enquanto possibilidade de questionar mesmo o que é social e o que é geral, e o que é de todo mundo. Deu para entender, Maiane? Veja, Maiane perguntou aqui sobre terapia ocupacional. Terapia ocupacional é um outro campo de saber, tá? Não diz respeito à psicologia. Mas quando eu falo de uma psicologia mais ortopédica, é no sentido da gente entender o seguinte: a psicologia moderna, ela vem e ela se constitui como uma forma de... Vamos lá, eu vou recomeçar. A psicologia moderna, ela se constitui a partir dessa concepção de indivíduo, ou ela constitui, na verdade, essa concepção de indivíduo. E essa concepção de indivíduo, como a gente está trazendo aqui, é justamente um indivíduo que faz parte, que é ele sozinho é um todo, mas que ele necessariamente é uma engrenagem social. Ele faz parte, ele funciona de acordo com essa engrenagem social. E aí, quando a gente fala de uma psicologia ortopédica, é muito nesse sentido, de uma psicologia que se propõe a olhar para aquele indivíduo e recuperar nele, colocar ele de volta nos eixos. Vamos pensar nessa metáfora da ortopedia, né? Se a gente pensa nesse campo da medicina que é a ortopedia, uma pessoa quebra um osso, o médico vai lá, engessa, e o osso se reconstitui no mesmo lugarzinho que ele estava antes, certo? Ou então, se tem um deslocamento, o médico bota de volta. A ideia, essa metáfora, né, que é uma expressão que a gente usa muito comumente, de uma psicologia ortopédica, é muito nesse sentido, de uma psicologia que vai dizer assim, olha, esse indivíduo aqui está fora do eixo. E quando eu digo que ele está fora do eixo, ele está fora do eixo do que é esperado socialmente dele. E ela vai, a partir dessa relação com a individualidade, ou seja, responsabilizando aquele indivíduo por ele estar fora do eixo, vai dizer assim, agora você precisa voltar. E eu vou te ajudar a voltar para o eixo. Então, por exemplo, uma psicologia que garante esse lugar de normalidade é uma psicologia ortopédica. Então, as psicologias do século XIX, né, que estavam lá nos hospitais psiquiátricos, que trabalhavam com a loucura, que tentavam retomar, né, recolocar essas pessoas nesse lugar de normalidade, tá? E aí, essa crítica que eu estou fazendo é justamente para dizer o seguinte: essa psicologia, que hoje a gente critica muito, e que eu acredito que não é mais a psicologia que está em voga, embora em algum contexto ainda seja, né, isso ainda exista, e seja a própria demanda que é feita à psicologia, eu vou chegar nisso, essa... Gente, eu estou me perdendo, me perdoem, é porque 7 da manhã é difícil, viu? Mas vamos lá. Essa psicologia,
eu estou fazendo essa contraposição aqui de uma psicologia que é ortopédica, uma crítica à psicologia ortopédica, no sentido de que é uma psicologia que está pautada nessa ideia de um indivíduo que tem que ter um funcionamento específico próprio e de acordo com aquela sociedade, tá? Então, uma pessoa que sai um pouco do eixo, ela vai ter que ser colocada de volta. Deixa eu dar exemplos que eu acho que facilita, né? Vamos pensar numa concepção de psicologia organizacional. Psicologia organizacional é uma psicologia que se dá dentro de empresas, tá? Então, você vai ter lá alguns psicólogos no setor de RH. E aí, digamos que a pessoa não está se adaptando a um trabalho que ela foi designada. E o fato dela não estar se adaptando, percebam que essa palavra por si só já é bem ortopédica, né? Ela não está conseguindo funcionar da melhor forma possível. Ela não está conseguindo produzir da melhor forma possível. Aí, o que é que esse setor vai fazer? Ele pode tanto realocar essa pessoa, né? Dizer assim, olha, eu vou pensar uma função para você que seja mais adequada, ou seja, em que você funcione melhor, ou pelo menos em que você não atrapalhe o funcionamento da empresa. Desculpa, eu estou falando de uma forma bem escrota mesmo, que é para dar a dimensão da coisa, tá? Ou eu vou escutar enquanto psicólogo para entender o que é que em você não está encaixando nessa empresa para eu pensar junto com você uma solução. Entende? Tem aí, por isso que eu estou falando que esse processo de individualização, ao mesmo tempo que ele finge sustentar essa potência do sujeito, porque a partir de agora eu sou dono de mim mesmo, eu me domino, né? Mas isso funciona muito mais no sentido de responsabilização daquele indivíduo do que, de fato, de potencialização dele. E essa psicologia ortopédica que eu estou criticando, ela se constitui, ela tem um lugar de ser, ela ganha espaço nesses inícios da modernidade, nessa constituição desse lugar do indivíduo. Professora, ainda é isso? Ainda é essa psicologia? Bem, eu prefiro acreditar que não, tá? Mas mesmo assim, quando a pessoa vai para a clínica, ela vai para quê? Gente, se alguém aqui faz terapia e fica confortável em falar sobre isso, se sim, me diga aí, porque não no sentido dos seus problemas pessoais, de por que você procurou, mas quando você procurou a terapia, não foi porque dizia assim, tem algo errado, eu não estou conseguindo me funcionar bem na vida que eu tenho hoje, isso está me causando sofrimento, então eu vou procurar um psicólogo. Não é para isso que a gente procura terapia? Pronto. Veja, essa é uma concepção, é isso que a concepção de indivíduo produz, né? Que é esse espaço de responsabilização. Mas tudo bem, Tamires, mas quando você foi para a psiquiatra, você foi pela mesma questão. Você disse assim, tem algo em mim que não está funcionando bem. Tem algo em mim que está me produzindo sofrimento. Ou tem algo na minha vida que não está funcionando bem e eu preciso de uma solução. E a solução é individualizada. E aí, por isso que a gente tem uma discussão que é muito importante hoje, que é o seguinte, isso tem rolado muito, né? E essa Instagram da vida, essa coisa de tipo assim, se todo mundo fizesse terapia, não ia ter guerra no mundo. Vocês já viram isso? Vocês já pararam para pensar numa coisa mais absurda do que essa? Veja, essa é a lógica de individualização que permite a emergência do indivíduo e da psicologia em consciência. Sabe? Então, veja, a gente ainda está pautado nessa lógica, mas isso é absurdo. Porque, vejam, tem questões que são de ordem social e política. A terapia em massa não vai salvar o mundo. Claro, quando a gente pensa nas nossas relações individuais, a gente pensa assim, eu quero... Não, inclusive, isso agora virou moda no Tinder, né? A galera vai lá e bota que está em terapia, que está com a terapia em dia,
Porque isso vira um critério de escolha. Você vai dizer assim, eu quero uma pessoa com um pouco menos de problema. Eu quero menos para a minha vida, e você vai procurar uma pessoa que está em processo de terapia. Isso também é um pouco bizarro. Mas veja, mas nesse contexto individual, a gente até entende, né? Porque você está ali procurando alguém para se relacionar com você, e você parte do pressuposto que quando a pessoa se abre para estar num processo terapêutico e quando ela trabalha as questões dela mesma, aquilo ali, né? Ela pode conseguir se relacionar melhor. Ok, mas você estender isso para pensar, para propor como solução para as guerras do mundo, como solução de paz para o universo, que as pessoas tenham terapia em massa, é tão bizarro que eu não consigo nem comentar, né? Porque tem aí questões de ordem política, tem questões de ordem social. Por exemplo, quando eu falo, né, quando eu uso a psicologia organizacional como exemplo de uma psicologia ortopédica, é muito nesse sentido. Não é que eu estou dizendo que é um campo da psicologia que necessariamente vai trabalhar dessa forma, mas é de vocês entenderem que, assim, as questões relacionadas com o trabalho, a gente está aqui falando de um mundo em que o trabalho está cada dia mais precarizado. A gente sofre violências contínuas nos nossos trabalhos, né? As pessoas parecem que perderam total respeito e o processo de precarização, especialmente em determinadas funções, tem se tornado cada dia pior. Aí você vai dizer assim, é um psicólogo que vai te escutar e que vai resolver esse problema? Não é, né? Ele vai simplesmente, quando você parte do pressuposto de que essa é uma solução viável, você está simplesmente, você está sendo ortopédico, você está dizendo assim, olha, o problema está em você, eu vou te escutar, e aí você vai melhorar. Se você não melhorar, o problema é seu mesmo, você que tem que sair. Não é a situação de trabalho que é violenta, não é a situação de trabalho que é precária. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? E o que eu estou tentando trazer, eu acho que agora eu consegui finalmente trazer o que eu estou tentando falar desde o início dessa aula, é que a concepção de indivíduo viabiliza isso. Quando o Luiz Cláudio Figueiredo diz assim, olha, tem a ruína do sujeito e tem a emergência do indivíduo, não é que o sujeito deixa de existir, o indivíduo passa a existir no lugar dele, mas é que a emergência da noção de indivíduo traz especificidades, essas especificidades que são importantes da gente entender, no ponto de vista da leitura que é possível fazer dessa sociedade e dessas pessoas. A psicologia, quando a gente diz que a psicologia é uma ciência moderna e que vem para e passo com essas mudanças sociais e com a emergência do indivíduo, a gente está dizendo que a leitura que a psicologia se propõe a fazer está muito atrelada a isso. E a gente precisa ter, a gente, especialmente eu, que sou psicóloga, uma leitura crítica, para a gente não cair nessas armadilhas de responsabilização do sujeito. Caio o tempo todo, devo admitir. Mas a gente precisa ter esse cuidado para cair o mínimo possível. E eu caio o tempo todo justamente porque eu sou, tal qual vocês mesmos, eu sou fruto disso, né? Eu faço parte dessa sociedade. A minha constituição subjetiva tem essa leitura do indivíduo que vocês também têm. Tanto é que vocês, mesmo sem ter a teoria, vocês conseguiram definir muito bem o que era. Cecília, pode falar. Então, professora, quando a senhora mencionou a ideia de que a gente procura um tratamento psicológico, uma terapia, porque a gente se sente inadequado, isso lembra muito a produtividade e a disfuncionalidade produtiva. Então, acredito que a gente tem internalizado muito isso de funcionalidade. Eu noto que não estou bem quando eu não produzo bem. Então, assim, quando eu não consigo render no estudo, ou quando não consigo render no trabalho. E acho que essa transição também para um modelo mais centrado no capitalismo, na produção, na funcionalidade, acaba mudando a forma como a gente compreende o indivíduo e como o sentimento e as emoções como um todo. Não é algo mais só interna, como isso afeta a vida externa e as séries de responsabilidades que a gente acaba agariando durante o processo. Perfeito, Ana Cecília. Eu não vou nem complementar, porque eu não poderia ter falado melhor.
E esse é um detalhe que a gente precisa ter em mente, né? Quando eu falo de modernização e da constituição das cidades, eu estou falando também da constituição desse modelo de relação mercantilista e capitalista, né? Então, por isso que eu estou o tempo todo aqui falando, né? Como a gente a gente precisa pensar os campos de saber atrelados e associados a essas discussões de caráter social e político, porque isso está em voga, isso produz essas novas formas de relação. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje tem uma discussão no campo do trabalho, né, sobre a uberização do trabalho. E a uberização do trabalho, vocês conseguem deduzir da palavra, é justamente de como é que os trabalhos têm se precarizado dentro dessa lógica que o Uber funciona, que é o seguinte. Primeiro, a gente começa com esse discurso bem que é um engodo mesmo, né? Um discurso que é um engodo do empreendedorismo, né? A gente tem falado muito sobre isso, inclusive tem tido várias discussões sobre como essa é uma disciplina que tem que estar nas escolas. O povo quer tirar a filosofia, a sociologia e quer botar empreendedorismo no lugar. Vejam só que coisa assustadora e como é que isso diz sobre a forma, né, sobre esse engodo, esse discurso que a gente tem construído. E aí, tem uma galera que diz isso, assim, não, eu sou Uber, eu sou chefe de mim mesmo, sou empreendedor. Desculpe se alguém for Uber aqui e pensar assim, mas assim, não é o caso, né? Na verdade, o que acontece com um cara que é Uber? Ele usa o próprio carro, ele ganha uma mixaria, mas a manutenção do carro é dele, um acidente de trabalho é dele, né? Ele não tem direitos trabalhistas. Quando ele bate no peito e diz, eu sou meu chefe, ele está dizendo o seguinte, ninguém se responsabiliza por mim, só eu mesmo. E essa é a única coisa que marca esse processo. É um processo de precarização do trabalho. Porque há algumas décadas atrás, existia todo um contingente de direito trabalhista que, por pior que fosse, por mais que burocratizasse os processos, garantia que aquelas pessoas, numa situação de dificuldade, tivessem um suporte social. E hoje isso não existe. Né? Hoje eu digo, nesses empregos que são uberizados, o que acontece é que a pessoa não tem nenhum tipo de suporte. Claro, a gente está vendo aí várias lutas, inclusive um processo de sindicalização, né? Que está tentando fazer essas disputas, tentando exigir que essas empresas que ganham muito dinheiro, porque quem ganha dinheiro não é o cara que dirige, é a empresa, de garantir minimamente isso, porque a gente viu isso na pandemia. Na pandemia, a pessoa pegava Covid e dizia, tem que ficar em casa, e os dias que ele está em casa, ninguém paga, não. Porque ele só ganha se ele estiver trabalhando. Ele não tem férias no 13º, né? E ele não tem licença. A licença que ele vai ter vai ser via INSS, que a gente sabe que, infelizmente, é um processo muito complicado, especialmente nesse momento de pandemia que teve muita busca, né? Então, assim, o que eu estou propondo aqui é justamente que a gente tenha essa atenção com esses discursos, entender como é que esses discursos promovem formas de se relacionar e que levam a gente a certos entendimentos. Então, quando eu falo, né, e não sou eu que estou falando, é o próprio autor, mas eu estou falando nesses termos, que emerge-se esse conceito de indivíduo, né? O indivíduo passa a existir, passa a ter essa existência. Eu estou falando justamente, não é que o sujeito deixa de existir ou que a gente perde toda a potência da vida, mas que a concepção de indivíduo carrega em si esse discurso de dominação.
Quando a gente diz assim, eu sou eu mesmo, eu sou dono de mim, eu sou chefe de mim mesmo, o que a gente está fazendo é simplesmente botar a responsabilidade toda nas nossas costas. Então, esse processo de individualização dá uma possibilidade de existência a uma certa psicologia. E a gente precisa ter essa leitura crítica de entender quais são esses conceitos que estão na base, na fundamentação da psicologia enquanto ciência, que são os conceitos de subjetividade, de individualidade, de privacidade, de intimidade, né? Isso tudo vai dar a base, vai dar a possibilidade de existência da psicologia enquanto essa ciência que a gente tem hoje. E a gente precisa entender isso para a gente entender qual é a leitura que a psicologia consegue fazer. Porque essa leitura diz respeito a essa... diz respeito a essa constituição aí, né, de social mesmo. E aí, gente, eu achando que eu ia discutir esse texto em uma aula só, ela está quase acabando, eu nem passei da primeira parte, meu Deus do céu. Mas vamos embora. E aí, o seguinte, tem... O que Luiz Paulo de Figueiredo vai marcar, né, nessa passagem é o seguinte, ele vai dizer assim, olha, dessa passagem da filosofia para a ciência, tem uma coisa que permanece, né? Tanto na filosofia quanto na ciência, existe aí uma busca por uma verdade, tá? Mas essa verdade, até a própria noção de verdade vai mudar. Porque enquanto na filosofia tinha essa concepção de verdade, no sentido de que, assim, eu quero encontrar uma resposta para essas perguntas filosóficas que existem desde sempre, na ciência, essa verdade ela precisa ser objetiva. E ela precisa ser instrumental, ou seja, ela precisa poder ser utilizada em prol do funcionamento social. Porque a gente tem que entender que, enquanto a filosofia tem essa característica de questionamento, de nos colocar para pensar sobre a vida, sobre a existência, sobre essas perguntas fundamentais da vida, né, da nossa existência, a psicologia enquanto ciência, embora ela siga algumas perguntas que são da filosofia, ela faz isso no sentido mais instrumental, né? Enquanto ciência, a gente está tentando controlar o mundo. A ciência faz perguntas na tentativa de controlar o que acontece no mundo. E com a psicologia não vai ser diferente. Então, o que Luiz Cláudio Figueiredo vai mostrar é que, enquanto na filosofia a gente trabalhava nessa perspectiva da observação, a psicologia, enquanto ciência, nesse primeiro momento, vai trazer, vai complementar essa noção de observação a ideia de experimentação. Ou seja, ela vai adicionar o controle, o cálculo, o teste, justamente porque é preciso estabelecer um procedimento ou um método para encontrar não apenas uma verdade única, mas uma verdade objetiva e universal. Uma verdade que supostamente vai responder a tudo, de forma objetiva e clara. Mas a gente entende hoje, vocês já entendem, porque eu tenho enchido o saco de vocês com isso, que essa tal de verdade objetiva e universal ela não existe, né? Porque a verdade objetiva, ela parte de uma noção de neutralidade que é ela mesma política. A ideia de neutralidade é uma ideia muito política, e é uma ideia, e quando eu digo que é uma ideia política, é no sentido dessa politização da modernidade. A modernidade tenta produzir essa ideia de neutralidade no sentido de construir essa verdade única que todo mundo tem que ser submetido a ela. E hoje a gente entende, a gente já tem uma outra perspectiva de entender que existe aí um atravessamento político que a gente precisa dar conta no sentido de que a gente precisa levar em consideração, tá? Então, entender como é que te dá essa passagem é simplesmente entender
que lugar que esses conceitos vão dar para esse objeto da psicologia, que é o sujeito, é o indivíduo, é a psique dessas pessoas, tá? São as pessoas. E aí, quando a gente consegue fazer essa passagem, quando a gente consegue entender o que é que está implicado nesses conceitos, a gente entende como é que, politicamente falando, né, ignorando completamente, jogando fora esse engodo da neutralidade, como é que a psicologia se constitui enquanto uma ciência que tenta garantir esse lugar do indivíduo, que acaba sustentando e reforçando esse lugar de um indivíduo enquanto engrenagem. Ah, professora, mas você disse no início da aula que tem um processo completamente cíclico, que a psicologia reinsere essa figura do sujeito e ainda reinsere essa dimensão, a dimensão do afeto, a dimensão da emoção, a dimensão do desejo. Verdade. Mas isso também se coloca dentro de uma perspectiva política, no sentido de o que é que a gente quer com isso, né? O que é que se produz com isso? Que tipo de conceito se produz? E por que é que eu consegui produzir esse tipo de entendimento? Porque eu acho que isso precisa ficar claro para a gente. Conseguir produzir uma forma de entendimento diz respeito às possibilidades de subjetivação daquele tempo. Então, não dá para a gente fazer uma mágica, por revolucionária que seja a pessoa, ela só consegue fazer aquele raciocínio e aquela articulação dentro de uma perspectiva social e política onde ela está. Então, vamos lá, eu vou usar de novo o exemplo de Freud, porque é o meu queridinho, eu consigo falar com mais propriedade, e porque eu acho que ele, de fato, é um dos grandes ícones nesse sentido. Freud, ele é conhecido como um cara hiper-revolucionário, e eu não estou negando que ele seja. Justamente porque Freud foi o cara que, em plena Europa burguesa do século XIX, foi dizer que as doenças, né, que as manifestações histéricas, que eu não sei se vocês sabem do que se trata isso, mas assim, as histéricas eram mulheres, essencialmente mulheres, na época lá de Freud, que eram tratadas como loucas, porque elas não tinham nenhum tipo de problema orgânico, mas elas desenvolviam doenças, elas desenvolviam paralisias, elas ficavam mudas, elas ficavam cegas, sem nenhum tipo de justificativa orgânica e clínica nesse sentido, que justificasse aquilo. Freud foi o cara que disse assim, veja, isso fala das emoções dela. Isso tem um caráter psicológico. Elas não estão mentindo. E elas também não são loucas, mas isso diz de uma intensidade aí afetiva que não está conseguindo encontrar um escoamento, ela não está conseguindo ter essa liberdade de falar sobre aquilo, de viver aquilo, e essa energia vai ficar ali paralisada naquele órgão e o órgão vai deixar de funcionar. Isso é revolucionário, porque ele está reinserindo essa dimensão do afeto que era completamente ignorada pela ciência séria da época. Outra coisa que Freud faz, que é absolutamente revolucionário, é que ele vai dizer que a criança tem sexualidade. Isso é escandaloso para o século XIX, né? Porque a gente já falou nas outras aulas, quando a gente falava lá da Cidade dos Sábios, a gente já mostrou como é que, naquele processo da mulher que é procriadora e que é a administradora do espaço doméstico, quando ela se torna mãe, como é que isso vem atrelado a uma ideia de uma infância nascente, de uma infância que precisa ser cuidada. Então, tem um valor que se constitui aí e que estava muito forte no século XIX, e que era o valor em voga. E aí Freud diz assim, não, criança também tem sexualidade. E ele diz mais, ele diz que toda criança é perversa polimorfa, porque ele quer explorar toda a sexualidade possível e é a educação e a repressão da educação
que vai fazer com que a gente se comporte de uma determinada maneira. E que a gente escolha no sentido, não é bem uma questão de escolha, tá? Quando a gente fala escolha em psicanálise, é uma escolha determinada pelo inconsciente, por algo que vai para além da nossa consciência, um caminho específico. Então, claro que ele foi revolucionário. Ele causou um escândalo na sociedade que ele vivia. Mas ainda assim, Freud, quando ele escreve tudo isso, ele está pautado numa lógica que faz sentido naquele momento. Ele está tomando essa pessoa, esse indivíduo, como referência. Ele está pensando como é que eu vou tratar, não a sociedade enquanto todo, mas como é que eu consigo tratar aquela pessoa. Então, percebam que por mais revolucionário que ele seja, por mais que a teoria dele seja de fato escandalosa para os ideais e valores da época, ele só consegue se sustentar e ganhar atenção e ganhar um campo ali porque ele tem como referência essa ideia do indivíduo. Por mais que ele adicione toda a questão afetiva e da emoção e do desejo nessa discussão, mas ele toma como referência o indivíduo. E, claro, ele é um homem branco burguês, né? E se fosse outra coisa, talvez ele não tivesse conseguido construir nada disso. Então, a gente precisa sempre lembrar dessas questões. Gente, já são 9 horas, eu percebi agora, desculpa, eu acho que eu me empolguei. Vocês me deixam falar demais. Eu fico... Chega, eu fico rouca aqui. Mas a gente vai continuar com esse texto na próxima aula, porque tem muita discussão aqui para ser feita. Na verdade, eu não achava que eu ia conseguir fazer em uma aula, não, mas eu achava que em uma aula e meia, né? Que eu já botava outro texto, na próxima aula a gente só terminava e começava outro. Mas eu estou vendo que não, eu mal comecei, até porque eu acho que essa primeira... Mas essa discussão primeira, eu acho que ela é a mais difícil mesmo, é a mais complicada da gente conseguir passar, e ao mesmo tempo ela é a que dá base para tudo. Então, o resto da discussão a gente consegue fazer de forma mais fluida, mais rápida. E aí eu vou ter, né, vocês vão ter a oportunidade de conseguir ler o texto, quem não conseguiu. Quem quiser pode reler o texto. Eu vou colocar o outro texto que eu estou usando como referência, que tem 40 páginas, né, simples e poucas 40 páginas. Como leitura complementar não é obrigatória, tá, gente? Mas ajuda quem tiver interesse, quem tiver disponibilidade, quem tiver possibilidade de ler, eu acho que ajuda na compreensão e vai ser melhor para vocês. Então, eu vou colocar esse outro texto. Já que eu estou trabalhando com os dois em paralelo, eu deixo eles dois disponíveis. Quem já leu esse pode ler o outro para a próxima semana. E quem não, né, lê o primeiro, porque ele é que eu estou usando de fato. Eu acho que ele é melhor no sentido de ser mais resumido e de trazer de forma densa, sim, mas de trazer a discussão condensada ali, né, por isso denso, naquelas poucas páginazinhas, tá? Obrigada pela participação, pela companhia, especialmente de vocês que ligaram as câmeras e que ligaram os microfones e que escreveram no chat. E até a próxima semana, tá, gente? Obrigada. Tchau, professora. Até a próxima semana. Tchau. Até, professora. Tchau. Professora, eu queria lhe fazer uma pergunta. A gente tem grupo no WhatsApp? Não sei dizer. Eu não faço parte dos grupos em geral,